Estamos ao vivo, aula 11. Hoje é o dia 11 da jornada. Pelo menos 3 litros por dia. Isso faz parte. Você cumprir um propósito, você precisa hidratar seu corpo. E às vezes a gente está tão acelerado com tantas coisas, a gente esquece de beber água. Espera sentir sede. Não é preciso a gente sentir sede para beber água. Mas quando a gente entende o poder dela, a gente vê como um alimento que nos nutre, que nos dá força, que nos dá energia e fluidez no nosso cérebro. E Fabiana, Patrícia, e Bruna, e Fernando, Andy Lucas, que bom ter vocês aqui. Então vamos lá. A aula de hoje, aula 11, nós temos aí um tema forte, fixado aí, aula 11. Bosta, Veston versus esterco. Quando eu falo bosta, parece um nome forte, né? Mas esse negócio a gente consegue identificar fácil. Estou falando de talvez aquelas cagadas da vida, sabe? Aquelas coisas ruins que chega a feder quando você lembra. Sabe, que você nem quer lembrar. Você nem quer lembrar que toda vez que você mexe, fede. É igual aquele negócio, né? Parece que alguém faz lá, o bichinho faz lá, tá quietinho, mas se você mexe, fede. Às vezes a gente não quer sentir esse fedor do passado, um trauma, um peso. E eu entendi que a gente precisa de converter essa parada. Na conversão, é eu olhar para aquilo de uma forma ressignificada, não lidar com aquilo da mesma forma. Sabe aquelas coisas ruins que você passou na vida? Traumas, alguém disse algo, alguém fez algo contigo. E algo que é dito como um trauma, algo como indesejado. Realmente uma bosta. Eu quero trazer essa visão para a gente olhar para sobre lá no curral, criação de bovino. Nessa criação, os animais ali fazem cocô ali, naquele lugar. Eu não sei se você tem problema com isso, mas eu preciso te falar isso, tá? Talvez você está tomando café aí, se sente mal com isso, mas eu quero que você tenha maturidade para escutar e falar disso em qualquer instante. Então aí vai te ajudar também a proposta. Mas essas cagadas da vida, elas precisam ser convertidas, assim como aquele cocô lá no curral, ele passa um tempo exposto ao sol. Olha que interessante, exposto ao sol. Ele entra num processo em que ele é convertido em algo bom. Quando está fresco não vale nada, mas quando ele curte no sol, fica ali amontoado, mexe, ele passa um processo de curtir.
Quem já viu esse processo, escreve aí. Eu já vi. Escreve nos comentários aí se você já viu, se conhece esse processo de curtir o cocô do bovino, ele se converter em esterco. Esterco é como um fertilizante. Ele é cheio de nutrientes que junto ao solo, junto à terra, ele é nutriente para germinação de sementes e para nutrir plantas, árvores, ou seja, vegetais. Concordam comigo? O esterco tem essa função. Então, o propósito do esterco é ser nutriente para vegetais. Não quero dizer que você é um vegetal, mas eu quero pegar a parte do esterco como nutriente. Como essa semana a gente está falando sobre limpeza, limpando o nosso ambiente, limpando o nosso emocional, limpando as nossas, o nosso network, ou seja, renovando com o nosso movimento, renovando as nossas amizades, renovando as nossas conexões, nos elevando a um outro nível de mentalidade. Nós falamos sobre isso, sobre esse movimento, a espiral ascendente, onde eu começo a movimentar, a conectar com pessoas diferentes, conectar com pessoas que estão buscando coisas diferentes, talvez buscando a clareza do propósito, como existe esse movimento aqui. Eu não sei se você está lá no grupo, mas já te convido a entrar no grupo. Ontem tivemos uma aula secreta aqui no Meet, que foi 2 horas, mas a vontade era de ficar mais, de tão bom, de conectar com pessoas que estão desejosas no mesmo propósito, de clarificação da própria vida. Isso é muito bom. Então, aproveite desse network aqui, desse movimento, pessoas que querem as mesmas coisas. Busque aqui alguém que está aqui, mande um direct, ei, quero conectar com você, eu quero aprender com você. Então se permita. Então nessas conexões nós vamos deixar coisas, vamos deixar lugares, vamos deixar pessoas para trás. Você não é mal para fazer isso. É cuidando da própria vida, aceitando o teu chamado, o teu propósito. Nós vamos precisar de entrar em movimento. E para a gente desapegar dessas coisas, eu preciso de converter essas coisas ruins. Só que quando a gente fala de curtir, de um cocô que vira esterco, eu quero que a gente entenda a mesma coisa. Assim como ontem na reunião, na aula secreta, eu falei sobre algumas coisas pesadas que aconteceram comigo, que foram realmente cocôs na minha vida. Sabe, cocô não quer dizer que somente você fez, não. Às vezes alguém fez com você. Eu contei casos que pessoas fizeram, casos que eu fiz também, casos que eu permiti fazer. Por permitir fazer, acabamos entendendo assim, poxa, não precisava ter vivido isso, mas foi vivido. Agora eu preciso de converter isso em aprendizado, em potencializador, em aditivo. Potencializador e aditivo são esterco. Esterco junto ao solo, ele potencializa, ele capacita mais o solo, ou seja, dá nutriente para aquele ser crescer, aquele ser prosperar. Mas o interessante é que o processo de curtir, ele vai para a exposição ao sol. É ou não? O esterco não é curtido na sombra. Ele vai primeiro para o sol. Lembra disso? Vamos ver quem está aqui conosco aqui. Fala, hein? Zayana, seja bem-vinda. Minha mamãe Elvira está aqui, que bom. Eu sou o Hudson, seja bem-vindo, querido. Luciene, Marielle, sejam bem-vindos. Nós precisamos converter isso. E nessa conversão, assim como o cocô do bovino curtiu no sol, teve a exposição ao sol, nós precisamos fazer o mesmo. Quando a gente traz a exposição aquilo que é como um cocô em nossas vidas, você começa o processo de converter, entender que somos capacitados, e
devido às experiências que nós temos. Eu quero que você anote no seu caderno aí. Não sei se é no caderno, se é no celular, se é no computador que você está anotando, mas anote. Anote sobre o teu propósito. Escreva aí. O meu propósito tem intimidade. Tem intimidade com os meus bloqueios. O teu propósito, escreve aí, o meu propósito, escreve para você. É você que fala esse caderno. O meu propósito tem intimidade com os meus bloqueios. Bloqueios foram criados naqueles cocôs, aqueles traumas, naquelas coisas ruins. Se eu falo de depressão hoje, se eu falo de ansiedade, se eu falo de estresse, ei, eu já vivi isso. E hoje eu olho para isso de forma que eu curto o que aconteceu na minha vida. Não o que pode estar acontecendo na tua, tá? Eu estou falando que eu olho para aquilo que eu passei com um curtir. Eu falo assim, nossa, ainda bem que aconteceu isso. Isso foi um potencializador, isso foi o quê? Um esterco. Hoje é esterco, mas já foi cocô, já fedeu. Esterco não fede. Zé mandou aqui, ó, potencializar em algo bom, em adubo para a vida. Cria algo, acho que não é nem criar, é como converter aquilo que era ruim para ser bom. É olhar para o passado. Ontem eu contei umas histórias fortes de perdão, qual eu tive que perdoar algo muito forte, e que aquilo foi capaz de dizer para mim assim, você não precisa de perdoar mais ninguém, chega de perdoar. Aí você fala assim, ué, doido para perdoar ninguém mais, mas o negócio não é perdoar, o negócio é não carregar para você ter que perdoar, é não sentir magoado, você tem que perdoar. Então chega um café aqui, muito obrigado, Lucas. Não sei se você está tomando café, eu gosto muito desse negócio. Tomar um café com propósito, isso é muito bom. Um cafezinho também. Não sei se você pode tomar agora, não sei se você gosta. Passa desse momento sempre um momento de desfrute. Um momento de desfrute, isso não quer dizer que você não vai estar trabalhando, não vai estar indo para o trabalho agora, ou até cumprindo algumas obrigações dentro de casa, e ao mesmo tempo estando nessa live. Quando eu falo de desfrute, é para você ter paz. Faça o que você quer fazer e assista da forma que você tem paz. Assim que eu me sinto muito à vontade, me sinto em desfrute quando eu entro aqui. Não é só porque está nesse sofá confortável. Não, aqui eu tomo um café, eu converso, eu fico à vontade com você. Quando eu falo dessas coisas passadas, eu fico mais à vontade ainda. Eu entendi que se eu tive que perdoar, se eu fui traído, se eu quebrei financeiramente, é para o quê? Eu aprender o que não fazer mais. É não agir daquela mesma forma. É um processo de curtir aquilo de forma que você não reclama, de forma que você não fica murmurando, de forma que você leva aquilo como biblioteca, que é um passado, e você usa na hora de falar algo ou ensinar algo para alguém. Você usa na hora específica, você não fica com aquilo na boca o tempo todo, porque senão você vai passar a feder, ninguém quer estar perto de você. Sabe? A pessoa que exala esse cheiro, né, que quando não está convertido isso em um esterco, as pessoas não querem estar perto. Sabe aquela pessoa que você não quer estar perto e quando ela chega ela só fala bosta? Vocês já tiveram alguém assim? Alguém que só fica reclamando, alguém que é pesado, tem energia pesada. Não sei se talvez esse seja o seu caso. Talvez você nem perceba que você é desse jeito. Só por viver reclamando. É só por não tratar esse passado de forma que eu perdoo e uso como potência. Mas para mim entender isso, eu preciso entender uma coisa.
Como eu disse, anotou aí, teu propósito de intimidade com os bloqueios. Os seus bloqueios são aqui. Eu quero que você, esse caderno é íntimo, tá? Quero que você enumere, se você liste, o que você enxergou como um bloqueio. Deixa eu citar alguns para você. Eu tive bloqueio com relação à saúde. Eu tenho problema de saúde por uma vida quase toda. Melhor, na infância e adolescência, né? Quase toda não. Bloqueio ou relacionamento amoroso por decepções. Vamos lá. Bloqueio por quebra financeira. Eu quebrei 3 CNPJs, né? Inclusive meu CPF também. Então, ou seja, tem aprendizado aí. Depressão. 3 fortes, mas descobri que foi 5. Mas 3 foram mais fortes. Depressão, dependendo do estágio, ela pode te levar ao suicídio, a tentar se matar. Já tentei algumas vezes. O que mais? Tem mais coisas. Vamos parar por aí, porque senão vai feder até demais esse papo aqui. Tudo isso que passou foi o quê? Um potencializador, um catalisador, ou seja, um adubo. Só que ele não era um adubo sempre. Talvez há 5 anos atrás, 6 anos atrás, isso fedia demais. Isso fedia de um jeito que era insuportável. Nem eu suportava. Não queria entrar nesses assuntos. E às vezes entrava, e depois ficava mal por entrar naquilo. Hoje eu consigo ter essa maturidade de entrar nesses assuntos para o quê? Com propósito. Qual que é o propósito? Revelar a você algo que talvez você esteja vivendo e que, através disso, nós conectamos o nosso coração e achamos a saída, porque existe uma saída. Existe vida, existe paz, está disponível. Eu não sei de onde é que você está, de qual lugar, de qual cidade. Eu não conheço ainda todos vocês, mas de onde é que você é? Escreve para mim aí. Cidade, estado. Sei que tem gente aqui que é de Portugal, da Nigéria, Rondônia, Pará, Minas Gerais, São Paulo. Mas eu ainda não conheço todos vocês. Escreve nos comentários aí de onde você é. Sabia que tem bloqueios que são culturais? Tem bloqueios que acontecem na Nigéria, que não acontece aqui. Aqui é diferente. Que tem coisas que são culturais. Botucatu, São Paulo, a Linéia, escreve aí, de onde é que você é? Preciso saber de onde é que você é. Eu estou em Minas, agora eu estou em Minas, interior, Governador Valadares. Talvez até agora você não sabe onde é que eu estou falando. Nasci aqui, mas estou em movimento. Você vai ver em algumas aulas eu vou estar em outros lugares. Entendi que para cumprir um propósito eu não posso estar no mesmo lugar, na mesma cidade. Um movimento talvez parado. Movimento parado é estranho, né? Mas às vezes você está se movimentando, mas permanecendo na mesma cidade. Então, eu quero dizer sobre isso. Patrocínio Paulista, São Paulo, Governador Valadares, Minas Gerais. Coloca nos comentários aí de onde você é. Enquanto isso, nós vamos adiante aqui. Nessa conversão, existe algo no digital que a gente, aqui no Instagram mesmo, tem algo que diz aquele coração. Qual que é o significado daquele coração? Curtir. Do lado dele tem o que, Lucas? Vai compartilhar? Do lado da publicação. Tem o curtir, comentar, compartilhar. E salvar, né? Então vamos lá. Quero que você traga aí GV, Fernanda, tamo junto, Fernanda, Valadares, a galera de Valadares aí. Muito bom, Monterranos, tamo junto, bora pra cima então. Toda publicação aqui no Instagram, sabe aquela publicação que você postou lá, uma foto, em tal momento?
Percebe que você colocou os momentos bons com a melhor imagem da tua vida. Você pegou o melhor momento. Talvez faz tempo que você não posta nada. Talvez faz muito tempo. Talvez tem um ano, 2 meses, não sei quanto tempo. Mas percebe que você pegou a melhor foto, o melhor momento, aquele momento é o momento que você estava melhor e postou. Concorda ou não? Você demonstrou claramente que aquele momento foi bom. Tanto que você quis compartilhar com amigos e amigas. Concorda? Talvez você não tinha pensado nisso ainda, né? Mas vamos lá. Você concorda comigo agora que na tua mente existem fotos que revelam momentos, ou seja, imagens no teu cérebro, nas tuas emoções, que revelam um momento lá do passado? E esse momento você não quer compartilhar. Só que lá naquela imagem tá igual no Instagram. Tem lá curtir, comentar, compartilhar e salvar. Aí eu quero te ensinar a usar essas ferramentas hoje, na tua própria vida. Não quero pegar o digital para aplicar no real. Aquele digital é reflexo do real. Você curte uma foto, você posta. Alguém postou uma foto que confere com aquilo que você gosta, você vai lá e curte. É ou não? Vários de vocês curtiram alguma coisa que eu postei. E por curtir hoje estão aqui na live. Não é verdade? Por que você curtiu? Porque alguma coisa conferiu com aquilo que você vive ou viveu. Nós estamos o quê? Copiando. O que é copiando? É copiar a mente. É uma ferramenta que a gente usa. Quando eu conto a minha história pareceu contigo, com a sua, nós acabamos nos conectando. Então nessa conexão, eu quero te convidar a conectar com mais pessoas. Eu quero que você mande um aviãozinho agora para 5 pessoas. Compartilhe dessa live. Tem gente que talvez não vai andar na jornada inteira, mas vai entrar aqui nenhuma aula, vai resolver a vida, nenhuma aula. Mas a gente precisa de ser o quê? Alguém que compartilha. Então, se estamos falando das ferramentas que temos como básicas, das ferramentas básicas de um post, de um momento, vamos usar isso agora. Manda esse compartilhar aí para 5 pessoas diferentes. Não as pessoas que você já chamou e não veio, porque não é da conta delas, elas não querem mexer com isso agora. Não seja alguém que seja chato, sabe? Você tem aquele amigo que compartilha tudo que vê, compartilha com você, de repente ele te ama mesmo, mas ele entendeu que você não quer receber isso. Então não vão ser chatos, né? É muito ruim ser alguém que fica incomodando. Compartilhou? Estou com mais 5 aí, Lucas. Por mais que essa pessoa não entre agora, ela vai entrar depois, vai ficar salva essa live. Ela vai ver que tem alguma coisa que conecta com ela que vai ajudar ela a viver uma vida extraordinária. Ajudar a libertar de alguma coisa que pode estar amarrando no teu passado. Então vamos lá. Se o nosso passado ele é um fertilizante, eu quero pegar esse momento que você não compartilhou na vida, esse momento que você não compartilhou lá no Instagram, lá no Facebook, sei lá, qualquer rede que você use, rede social. Esse negócio está tão oculto que nem comentar você quer. Mas talvez esse negócio te incomoda tanto hoje, que você só vive comentando sobre isso. Só comentando. Só que esse comentar, ele diz sobre, esse agora diz sobre murmurar. Fica comentando daquele fato que nem está claro. Comentando aquele fato para contar aquela história para alguém, para poder talvez vitimizar, e talvez nem intenção de vitimizar, mas está instalado algo que diz sobre reclamar, murmurar, que é evidências que está sendo alguém ingrato a esse passado. Eu quero dizer para você, nós precisamos ser gratos ao nosso passado. Lembra aquele princípio de honra? Aula 9, se eu não me engano? Falamos sobre honra. Honra, eu honro o passado, eu honro o presente e eu honro o futuro. O honra do agora, eu estou construindo o futuro. A honra do passado, eu estou entendendo que o meu passado é fertilizante. Entendendo que o meu passado é biblioteca. Mas antes dele virar biblioteca, eu entro num processo de quê? De registro dele. O que é de registro? Converter aquele momento, aquele fato em um livro de aprendizado.
passado, eu estou contando algo que eu vivi, que hoje já é algo que eu curto. Sabe aquela imagem que você não postou? Eu quero te chamar para curtir ela. Curtir é a exposição dela. Essa exposição, ela é como uma cura. Provérbios 28:13. É isso mesmo. Lá no manual da nossa vida, tem aqui, ó. Isso eu estou bom de memória mesmo. Acho que é o 28:13. Aqui, ó. No 28:13, anota aí no seu caderno, você vai ter que meditar nisso. Isso cura. Aquele que encobre as suas transgressões ou pecados não prosperará. Pega isso aí, porque isso é muito forte. Você cumprir um propósito, você precisa de prosperar. Prosperar não é dinheiro. Prosperar é crescer até morrer. Prosperar é crescer em todas as áreas da vida. Se tornar realmente um gigante que você é, aceitar aquilo que você é. Olha aqui, ó. Aquele que encobre seus pecados ou transgressões não prosperará, mas a quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Então não é só abandonar, eu preciso de quê? De confessar, porque no ato de eu confessar, eu começo a curtir aquilo. Quando eu confesso, eu faço a conversão de bosta para esterco. E depois se abandona. Esse abandono é para ele virar o quê? Abandonado lá na biblioteca. Que se eu precisar, eu mexo lá. Por que eu falo se eu precisar? Porque não faz sentido eu ficar falando dessas coisas que no meu passado que foi ruim o tempo todo. Quando eu falo aqui, eu falo intencionalmente. Porque nós estamos numa jornada de descobrir o próprio propósito. E se o meu propósito foi descoberto, entendendo aquilo que passou na minha vida e honrando, convertendo cada coisa ruim em coisas boas. Por que é boa? Porque eu entendi que não é sobre mim, é sobre você, é sobre nós, é sobre as pessoas que vão aprender com todos nós, não é só as que estão aqui, as pessoas que você vai ensinar. E se eu pegar tudo isso de ruim, que é bosta, virar esterco, mediante essa orientação aqui, nós acessamos o quê? O que está escrito sobre prosperidade. O teu propósito é próspero. O teu propósito é próspero. Eu preciso de entender que eu tenho que confessar. E aqui está falando de confessar. Você acha que Deus sabe todas as coisas sobre você? E você acha que confessar é para Ele? Tá tudo bem confessar para Ele. Mas você concorda que Ele já sabe de tudo? Confesse para Ele. Mas quando você confessar para alguém, meu Deus, tem uma cura no teu corpo. Então falando para você abrir live e falar, aconteceu isso e isso, porque você não vai dar conta de fazer isso não. Para mim entrar nesse processo de falar publicamente daquilo, foi um tempo. Primeiro precisei de falar para um, precisei de falar para dois, precisei de falar para três, precisei de falar presencial. Ontem na reunião secreta de ontem, na sala de ontem, eu não sei se você estava lá, se você estava, escreve aí, eu estava lá, desse jeito, eu estava lá. Ei, nós falamos de coisas fortes, coisas potencializadoras. Ou seja, falamos de quê? De esterco forte, nutriente forte. Mas é só para quem estava lá, porque tem coisas que não precisa falar publicamente, é ou não? Tem coisas que, como eu disse, são conteúdos exclusivos para você que realmente quer ter clareza desse propósito. Aquele grupo é para isso. Ou seja, é para poucos, não é publicamente. Isso aí, Patrícia. Tamo junto. Eu estava lá. Bora para cima. O que é aquele processo? É um processo que a gente tem mais intimidade. A gente consegue que quando eu falo algo do meu passado, eu sou cada vez mais curado. Eu contei algumas coisas ontem que aconteceram na minha vida, e quando eu contei, meu coração acelerou de novo. Parecia que eu estava revivendo aquilo. O que eu quero dizer para você? O seu cérebro é atemporal. Se você trazer a memória daquilo que não te traz esperança, que é do passado, que te leva a um lugar ruim, se eu ficar com aquilo na memória,
eu fico tendo aquela mesma emoção, aquela mesma sensação de ruim do passado. Na palavra fala assim, traga à memória tudo aquilo que te traz esperança, que te leva para frente. Então eu preciso trazer à memória aquilo que me leva para frente. Mas se tem algo do meu passado impedindo que eu traga à minha memória aquilo que me traz esperança, eu preciso dar baixa nesse passado. Aqui falou de quê? Confessar, prosperar, abandonar. Então, se eu confesso aquilo que estava me roubando a energia do agora, não permitindo que eu vivesse algo que me traz esperança, certamente eu não prospero. Eu ando em círculo. Eu quero falar um negócio para você. Não sei se você lembra daquela história lá do Egito. Do povo do Egito que saiu. O povo do Egito que saiu da terra prometida, terra de Canaã. Vocês lembram disso? Se você não lembra, você vai ficar sabendo agora. Havia um povo que era preso, aprisionado. Eram escravos. E por serem escravos, não faziam o que queriam, eram obrigados a fazer. E quando eu falo dessa escravidão, hoje nós não vivemos a escravidão física. Daquela que você entendeu lá no livro de história, que nem existe mais hoje. Hoje a escravidão é na mente. A escravidão é quando você não consegue sair do lugar. É quando você vê que você está preso em um lugar e não consegue sair. Você se amarrou tanto. É como você está preso numa cela. A cela nem cadeado tem, está de porta aberta, você fica lá dentro. É uma prisão mental. É uma prisão psicológica. É uma prisão que o passado te deixou ali amarrado, te deixou ancorado. É como colocar uma âncora ali e você não consegue tirar o pé dali e fica preso ali. Quero falar para você que essa escravidão ainda existe. Assim como aquele povo saiu do Egito rumo à terra de Canaã, a terra prometida, num percurso que demoraria 14 dias a pé. Do jeitinho que eles estavam andando, descansando e tal, 14 dias. Por não honrarem o agora e a mente estar presa lá atrás ainda. O que eles falavam? Eles falavam que lá na prisão eles tinham comidinha. Na prisão eles tinham carninha. Na prisão eles não tinham que andar no deserto. Ficavam o quê? Murmurando e nem vendo todo o poder de Deus manifestado na vida ali. E um dia eu estava assim com um cara, um amigo, contando essa história, ele falou assim, nossa, se fosse eu naquele momento, vendo que Deus estava dando maná, estava colocando, maná era um alimento diário, colocando a nuvem para aliviar o sol, colocando fogo para aquecer no frio, o deserto faz muito frio de noite, viu água sair de uma pedra, viu o mar se abrir, nossa, se fosse eu teria feito diferente. Aí eu virei para ele e falei assim, ei, e Deus não faz isso hoje na sua vida? Ele não faz isso hoje, não faz grandes milagres, não te dá essa graça, esse amor de todos os dias e você continua fazendo a mesma coisa? A gente estava num atendimento de mentoria, né? Então a gente estava nesse momento que a gente podia pegar um pouco mais pesado. E a parada é, será que eu vou ficar agarrado nesse passado, nessa prisão psicológica, essa prisão que não deixa a gente ir para frente? Eu preciso desapegar esse passado, mas eu preciso de usar de sabedoria para desconectar desse passado. Usar isso aqui, esse abandono. Antes de falar de abandono, falou de quê? Não encobrir, né? Convertendo aqui, aquele que não encobre as suas transgressões, prospera. Estou convertendo para o positivo, tá? Mas quem confessa e abandona, acessa o que? A misericórdia, acessa a prosperidade. Medita nesse versículo. Essa versão aqui é a King James,
1611 é uma versão que eu recomendo para você. Se caso você não tem, ou até mesmo usar a internet aqui, hoje está muito fácil de ter uma Bíblia, né? É só ter internet que você tem tudo isso. Essa versão é a que aproxima mais do original do que qualquer outra versão em português. Então, você vai ver que tem algumas coisas que vai estar um pouquinho diferente da Bíblia que talvez você tenha, mas você vai ver que vai te dar mais clareza. Ela foi traduzida por uma tradução que, vamos falar, 1611, mas a tradução para o português foi mais recente por uma equipe de tradutores altamente competentes que buscaram mais clareza e mais detalhes, porque existem palavras no hebraico, no aramaico, que não traduzem para o português, né? Não tem como traduzir diretamente, então tem coisas que ficam um pouco subjetivas. Então é bom que a gente pesquise em versões diferentes para buscar mais clareza do nosso manual. O manual se faz necessário para viver uma vida no propósito aqui. E viver uma vida no propósito, eu preciso de honrar isso para prosperar, porque senão eu não cresço, eu não prospero, eu não mudo a minha história, eu não saio dessa vida sem sentido, eu não saio desse vale, desse buraco, dessa fossa. E é hora de pegar essa fossa. Você sabe o que é fossa, né? Nem de fossa não é confortável, fossa fede. Mas às vezes a gente acostumou a tanto ficar ali, sabe? Quando a gente acostuma com algo que não é bom, mas a gente fica ali, não tá bom, mas eu tô ali. Mas vive reclamando. Mas então sai também. Fossa escura. Eu quero que você saia dessa fossa. E que todas essas cagadas que estão ali, todos aqueles cocôs que estão ali, eles precisam ser expostos ao sol. Eu preciso de te confessar. E talvez eu não consiga confessar com alguém que é próximo de mim, mas eu consigo confessar com alguém que está distante. Já cura. A primeira algo que foi muito forte na minha vida. Um bloqueio que foi assim, talvez o mais forte. A primeira vez que eu confessei foi para alguém que eu nunca tinha visto. Eu tive coragem de falar para essa pessoa porque ela tinha passado pela mesma coisa. E essa pessoa agiu com muita sabedoria. Inclusive ela estava aqui um dia, aqui na live, hoje ela não está. Eu moro em outra cidade. E numa viagem encontrei com essa pessoa e falei, cara, aconteceu isso comigo também. Aí quando eu confessei isso, eu tive o quê? Uma paz. Acessei uma prosperidade. Inclusive eu lembrei de outros fatos que aconteceram naquela mesma faixa de idade, que foi um trauma dos 7 anos de idade. Aquele trauma foi tão forte que ele apagou os meus 7 anos de idade da minha memória. É como criou um bloqueio. Criou um bloqueio, é como falar assim, ó, essa parte do cérebro aqui, essa época está protegida, porque toda vez que mexe dói. Então eu preciso de externar isso. Quando eu externo, eu libero essa parte do meu cérebro para voltar a funcionar. É como descauterizar o cérebro, deixar ele fluir como uma criança. Observe que os traumas aconteceram ali na fase criança, na fase que fluía, na fase que era paz, assim, ó, fluindo, curtindo a vida, é ou não? Fase de criança, a gente curte a vida. E aquilo foi cauterizado como um bloqueio, como um trauma, que não deixa eu acessar a minha criança mais. Eu vi uma pessoa hipermadura, não sei mais, mas uma pessoa que é muito séria, é uma vida muito séria. Ei, a vida é um jogo. Eu preciso de ter sabedoria, mas eu preciso também de desfrutar, eu preciso de brincar. Eu preciso ter um momento de recreação. Eu preciso ter momentos de desfrute. E por levar a vida muito sério, levar a vida muito corrido, eu começo a deixar de ser aquela criança que desfruta. E Deus quer um coração comum de uma criança, um coração simples. Aí começa a ficar complexo demais. É hora de descomplexar todo esse coração. É hora de tirar todo o bloqueio, toda a trava, tudo aquilo. Minha missão de hoje. Eu vou mandar lá no grupo, estou devendo lá a tarefa de ontem, hoje eu vou mandar para você que está lá no grupo. Então, se você não entrou no grupo, entra no grupo. Eu não sei se tem, eu tirei da bio, mas eu vou fazer uma história lá. Para você que ainda não entrou no grupo, que perdeu a aula de ontem e está perdendo o conteúdo que vai ser enviado lá. Então, entra nesse grupo. Não é um grupo chato não, tá? Não é um grupo que todo mundo fica mandando tudo não.
É um grupo controlado, um grupo que vai estar assim, uma conexão de quê? De pessoas que estão indo para o mesmo alvo, o mesmo propósito. O que a gente faz com isso? A gente gera unidade e potencializa com o quê? Com as experiências de cada um. É a gente pegar todo esse esterco de cada um e fazer com que todo mundo aprenda. Ontem eu aprendi muito na aula de ontem. É a aula secreta, ou seja, aquela que foi no Zoom. Eu aprendi muito. E talvez hoje você fale assim, poxa, eu queria estar lá. Cara, então não perca a próxima. Não perca. É um conteúdo exclusivo, como eu disse na outra live aqui. Exclusivo para quem quer de verdade ter essa clareza do propósito da própria vida. Tarefa de hoje. Hoje nós vamos desconectar desse passado. Quero que você pegue esse trauma mais forte que você tem. Escolha alguém para confessar e arrepender. Arrepender é nunca mais voltar lá. Arrepender é mudança de rota. Arrepender não é dizer assim, eu me arrependo disso. Não quer dizer. Arrependimento é atitude, não é palavras. Arrependimento é mudança de rota, não passar mais nessa rota. Se eu viver na rota de reclamar isso, quando eu confesso, eu fiz o quê? Eu externei aquilo que me constrangia, aquela transgressão ou até mesmo um pecado. Ou seja, por que eu falo de pecado? Você sabe o significado de pecado? Pecado não diz sobre aquilo que você fez. Talvez quem te traumatizou, você não fez nada, você foi vítima. Mas o pecado é você não externar. Por que é não externar? Porque quando eu não externo, eu fico afastado daquele que me fez. Pecado, anota esse significado aí no seu caderno. Pecado é tudo aquilo que me afasta do Criador. Então, guardar rancor, guardar ódio, guardar raiva desse passado e murmurar é uma atitude de pecado. Pecado tem um significado absoluto de tudo que me afasta do Criador, tudo que me afasta de quem nos deu o manual, nos deu a vida, nos deu esse mundo. Então é o tempo de mudar isso aí. Bora mudar essa história. Bora fazer diferente. Bora construir um propósito. Então, quero que você pegue. Essa tarefa é pesada. Mas eu quero te desafiar para a gente ir para o próximo nível. Se você não fizer isso, nós vamos ter um problema. Eu quero que você, eu não dou conta de falar ninguém que me conhece. Cara, pega alguém do grupo aqui. Se você está lá no grupo, no WhatsApp, dou conta de falar com você, Rodrigo. Me chama no PV, tá lá. Pode me chamar, eu preciso de falar com você. Vamos agendar um horário, vamos conversar. Nós precisamos de romper isso. Esse confessar vai nos libertar para o próximo nível. Tamo junto. E ó, Fabiana, parabéns. Senti muito confortável e aprendi muito. Gratidão, tamo junto. Gratidão a vocês todos por estar aqui comigo nessa jornada de clareza e busca incessante assim. Esse propósito é claro, esse propósito eu não arrego. Bora desfrutar. Hoje são 20/4. Então, 20/4, quinta-feira. O dia que Deus fez para mim e para você. O dia de nós prosperarmos cumprindo aquilo que está no manual. Hoje é o dia de confessar para alguém um trauma, um problema. Mas eu quero que você confesse para alguém que faça sentido. Não pegue qualquer um, não. Eu estou falando qualquer um que não tem conexão com esse propósito. Eu quero que você anote um negócio. Para quem que você vai confessar? Para alguém que você vê que tem um mínimo de alinhamento com aquilo que você está procurando. Tá? Se você está procurando clareza de propósito, confesse para alguém que tem clareza do propósito, ou alguém que está buscando a clareza de propósito com você, ou como você. Por que eu chamei para poder conversar com as pessoas do grupo aqui? Porque cada um está de um lugar. Tem gente de São Paulo, gente de Minas, gente de Rondônia, gente do Pará, tem gente fora do país e fala português. E essa pessoa talvez você não vai encontrar nunca. Ninguém está aqui para expor ninguém. Dentro de uma intimidade, dentro de um problema íntimo. Temos que respeitar o próximo. Então ninguém está para expor ninguém. Mas a gente respeita e ama o próximo como é. Com os traumas que são. Por entender que aqueles traumas são potencializadores. Ou a gente respeita. Não vou contar a história sua aqui. Eu contei histórias ontem.
E se fosse publicamente aqui, talvez ia expor alguém. Não estamos aqui para expor ninguém. Eu contei histórias minhas, mas que conectam com pessoas diferentes, que não estão aqui. Mas se eu falar isso publicamente e ficar gravado aqui, isso pode constranger alguém. Ninguém está aqui para constranger ninguém, mas sim para ajudar cada um a prosperar, a sair desse buraco e ir para cima, viver uma vida extraordinária. Então, lembrando, tarefa de hoje, confessar um bloqueio, confessar um trauma, confessar algo que está voltando à tua mente e não te deixa trazer à mente aquilo que te traz esperança. Fechou? Tamo junto. Beijo no seu coração, sinta-se amado, sinta-se amada. E você que está aqui no YouTube, né, já lembrando daquela gorjeta de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e lembrando, aquele mais importante, fazer com que outras pessoas entendam. Quando você faz isso, ativa o sininho, inscreve no canal e libera o like e talvez até comenta aquilo que fez diferença para você, que eu vou te dar instrução agora, comenta aqui. Faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas, assim como chegou no teu coração. E tem uma outra ferramenta que eu quero que você use, aquela de compartilhar, aquela setinha, manda lá no grupo do WhatsApp, aqueles grupos, talvez você nem participe, mas leva uma semente para que eles possam também prosperar e parar de conversa fiada, sabe? Evoluir a mente, entender propósito e não ficar ruminando, reclamando ou vivendo a vida do próximo. E nesse compartilhar, essas vidas serão abençoadas. Fechou? Beijo no seu coração, sinta-se amado, sinta-se abençoado, pois você e toda a sua família são prósperos, são sábios, são pessoas que nasceram para governar e são altamente governantes. Eu quero que você acredite nessa palavra. Libera essa palavra de paz e prosperidade para todo mundo. Tamo junto. Beijo no seu coração.